Bom dia a todos. Vamos dar início a esta sessão sobre o NIS 2. Muito obrigado pela vossa presença. Eu sei que ainda temos várias pessoas a juntarem-se nos próximos minutos, mas para não atrasar a sessão, vamos dar início à mesma. Eu começo por fazer aqui um resumo, não é, sobre esta legislação. Essencialmente, é um reforço na camada de cibersegurança das nossas organizações, focando-se em alguns pontos que até agora tipicamente são deixados de lado. E, de uma forma resumida, o que esta norma diz é que todas as empresas têm de assegurar que são capazes de resistir e reagir a todos os tipos de perturbações e ameaças relacionadas com as nossas tecnologias e recuperar destas perturbações e ameaças. Hoje são 22 de outubro e eu estava preparado para ter lido a legislação que deveria chegar, devia ter sido aprovada no dia 17 de outubro, na nossa Assembleia da República, mas a verdade é que, pelas informações que se vão percebendo, deverá chegar algures à Assembleia da República, previsivelmente em dezembro, para depois ser aprovada. Um ponto relevante, que é uma das questões que mais nos colocam, diz respeito às sanções. Portanto, quem for eventualmente apanhado em incumprimento tem sanções que, do ponto de vista do modelo, é equivalente ao que existia no RGPD, embora em termos de valores é diferente, é mais significativo. Nós temos os bons alunos na Europa, portanto, a Bélgica e a Itália já têm a transposição completa. Eu tive a oportunidade de assistir a algumas sessões do nosso equivalente, não é? O Centro Nacional de Cibersegurança da Bélgica. Não só eles já fizeram a transposição, como já fizeram uma série de sessões para transmitirem a essência desta legislação e a forma como eles veem a conformidade das duas organizações. Portanto, de forma muito resumida, tipicamente eles puseram em cima da mesa três opções. A opção A passa por as organizações estarem certificadas na ISO 27001, isto não é novidade. A opção B passa pelas organizações estarem em conformidade com uma framework que eles criaram na Bélgica e que, do ponto de vista conceptual, é equivalente ao que nós tivemos aqui em Portugal, que é o Regime Jurídico de Segurança de Ciberespaço, que é NIS 1, mas evidentemente não é, com as exigências da NIS 2, ou então a terceira opção, em alguns tipos de organizações, passa pela submissão a uma ação de verificação de conformidade pela entidade nacional. Portanto, tem essas três opções. Como eu disse, não sabemos como é que será aqui, mas já, enfim, deu para perceber um bocadinho qual é o caminho por onde eles estão a ir. Temos a Croácia e a Lituânia com alguma transposição parcial, ainda não há novidades de outros países, pelo menos desde ontem à noite. Portanto, era a 17 de outubro, esperemos que seja, esperamos ter novidades muito em breve. Isto não mudou, portanto, aplica-se de forma diferente a dois tipos de indústrias, as críticas e as essenciais. E será definida na legislação de cada país um conjunto de parâmetros que depois, independentemente da indústria ou da organização em causa estar ou não neste grupo, pode haver alguns parâmetros que definem que se ela é ou não é obrigada a estar em conformidade. Questões como um número mínimo de colaboradores ou um valor mínimo de volume de negócios anual, hum, que, tanto, tal como nós percebemos noutro tipo de legislação, é diferente de país para país, porque, por exemplo, uma pequena empresa na Alemanha não é uma pequena empresa em Portugal, tipicamente. Não é? Portanto, temos de aguardar pela legislação, mas essencialmente a natureza das indústrias afetadas mantém-se. Não é? Nós já começamos a realizar, ainda que não haja a legislação aprovada, já começamos as primeiras fases de conformidade com algumas organizações. Isto é um microplano do que é um plano de conformidade.
Na prática, temos de definir quais são os papéis e responsabilidades, o modelo de governance, qual é a equipa de governance, realizar o tradicional gap analysis, portanto, onde é que estamos, onde é que devíamos estar, o que é que falta, não é? Uma formação inicial obrigatória de cibersegurança e principalmente focada na área da análise de risco para os decisores. Portanto, os decisores, que será o, digamos, o nível superior da organização, poderão pessoalmente ser também multados por violação grosseira dos seus deveres neste âmbito. Define-se depois uma série de documentos e executa-se uma série de atividades, portanto, avaliar os riscos, registá-los, tratá-los. Aparecem depois as questões tecnológicas, não é? A implementação dos controlos de cibersegurança e a elaboração e colocação em prática das políticas e procedimentos de cibersegurança. Portanto, nos últimos slides eu vou falar sobre alguns exemplos que nos parece que são mandatórios nesta área. Tal como no regime jurídico de segurança do ciberespaço é obrigatório ter um processo formal de gestão de incidentes e realizar a correspondente notificação às autoridades competentes. E aparece aqui na NIS 2 uma preocupação com a segurança da cadeia de abastecimento. Portanto, de facto, nós desde sempre, por muito seguros que estejamos, também dependemos muito da segurança dos nossos parceiros, fornecedores, seja lá o que for, não é? É porque começa a haver cada vez mais o que se chama os ataques de supply chain, é a cadeia de abastecimento, é o meu fornecedor que trata do meu software de faturação e que por alguma razão tem mais práticas do ponto de vista de cibersegurança e, portanto, um dia eu posso sofrer um incidente via das mais práticas de cibersegurança deste meu fornecedor. É a cadeia de abastecimento. Não é? É mandatório também ter um plano de continuidade para eu garantir que, independentemente de ocorrer um incidente, eu continuo a retomar a minha atividade. Há um foco também relevante na segurança dos recursos humanos, portanto, vamos lá ver, nesta Europa cada vez mais global, não é? Pode fazer sentido, antes de contratarmos novos colaboradores para estas áreas, verificarmos as referências, eventualmente pedirmos um registro criminal, fazendo sentido, dependendo das suas funções, etc. Portanto, é importante. E depois tudo isto culmina, não é? Neste plano com a melhoria contínua. Ou seja, isto é tal como em outras atividades. Acabamos a conformidade e depois temos de ter um ciclo de melhoria contínua. Todos os anos havemos de decidir o que é que faz sentido melhorar para estarmos cada vez mais seguros e mais imunes, eventualmente, a estes ataques. Portanto, para resumir, isto é um macro plano de conformidade que, dependendo da dimensão da organização, pode durar entre 10, 12, 14 meses, um ano e meio, enfim, à volta disso, dependendo muito, como eu disse, da dimensão da organização. Vou passar pelas áreas fundamentais e, na última parte, como disse, para muitos de nós somos tecnológicos e precisamos, para além da conformidade, que é essencialmente elaborar documentos, definir políticas e procedimentos, também vamos precisar das questões tecnológicas, não é? Também vou explicar. Portanto, gestão de riscos trata-se de analisar quais é que existem, avaliá-los, decidir em relação a quais é que nós vamos fazer alguma coisa e em relação a quais é que, sendo residuais ou sendo reduzidos, vamos decidir conscientemente não fazer nada. Portanto, isto já acontece numa série de normas, 9001, 27001, regime jurídico, etc. Elaboraremos uma política de segurança da informação, que essencialmente é um documento macro que descreve de que forma é que em muito alto nível a organização se compromete a proteger-se de ameaças internas e externas. Portanto, estamos a falar essencialmente de um macro documento que depois é acompanhado por uma série de políticas individuais. Por exemplo, a política de uso aceitável de equipamentos, uma norma de credenciais, uma política de utilização do serviço de e-mail,
enfim, uma série delas. Hum, o ponto 2, como eu tinha referido, é a gestão de incidentes. E aqui, honestamente, nós temos visto, tipicamente na Europa, mas não só, que as organizações que sofrem incidentes costumam escondê-los, muitas vezes, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, dos seus parceiros, do mundo em geral, porque têm receio de sofrer um dano de reputação. Ora, com a NIS 2 é obrigatório comunicar os incidentes. O plano de comunicação é equivalente ao que foi definido em Portugal no regime jurídico de segurança do ciberespaço. Portanto, essencialmente teremos um determinado intervalo de horas para realizar a primeira notificação, uma notificação relativamente simples, em que comunicamos que sofremos um incidente, temos visibilidade da dimensão, a dimensão geográfica, que tipo de incidente é que terá sido, etc. E depois temos comunicações subsequentes, onde é expectável que tenhamos mais detalhes. E eu recordo-me, por exemplo, que no caso da entidade belga, admitiu até que para alguns incidentes mais graves possamos demorar até um mês até enviar a última notificação, que é, digamos assim, um relatório global do incidente, porque em algumas circunstâncias é, de facto, naturalmente demorado conseguirmos identificar na totalidade qual foi a causa do incidente, quais são as ações de mitigação, qual foi o impacto total na organização, em dados de clientes, parceiros, fornecedores, colaboradores, seja lá o que for. E, portanto, no caso deles, eles admitem até que possa a última comunicação até demorar bastante tempo. Mas isso significa que temos de ter equipas com capacidade para realizar, ou parceiros, enfim, o que for. No que diz respeito à continuidade de negócio, portanto, temos de ter um plano de continuidade de negócio, eu diria que uma margem, uma percentagem muito significativa dos clientes da Eurotux têm pelo menos a certificação na ISO 9001, o que de certa forma já os obriga a ter um plano, um disaster recovery minimalista. E portanto aqui é preciso ir um bocadinho mais além. É preciso definir claramente quais é que são os serviços mínimos críticos que têm de se assegurar que têm de ser protegidos e que têm de se recuperar rapidamente, definir responsabilidades, criar condições para conseguir recuperar os serviços e, portanto, é uma formalização que é fundamental. E depois, associado de facto ao incidente, temos de definir como é que lidamos com uma crise. Será que vamos esconder toda a gente? Vamos comunicar em primeiro lugar a todos os colaboradores, ou aos clientes ou parceiros mais importantes, ou a entidades públicas que faça sentido? Portanto, tem de estar definido um plano de gestão de crise para ser seguido, sendo que, como eu tive a oportunidade de referir na sessão anterior que realizamos, aconteceu em Portugal, recentemente, o incidente da Vodafone e, portanto, pelo menos do ponto de vista de comunicação com o público em geral, eu diria que foi um bom exemplo de como se deve lidar com uma crise, que no caso deles, infelizmente, foi um problema bastante grave. Bem, depois no ponto 4, medidas técnicas de segurança, portanto, vamos falar vamos olhar para a tecnologia. Estamos em 2024 e, portanto, serviços expostos ao exterior sem múltiplos fatores de autenticação não fazem sentido. Isso era no ano 2000, porque são cada vez mais atacados e, portanto, é muito difícil justificar uma organização que se pretende estar em conformidade com esta norma, alguém decidir que não é necessário termos mais do que um fator de autenticação para este tipo de serviços, pelo menos. As medidas triviais contra malware, seja as tecnologias do costume. Realizar atividades de segurança de software, e portanto aqui é onde nós percebemos que tipicamente as organizações têm pouca maturidade porque muitas vezes se limitam a realizar atividades de aplicação de updates de software ao sistema operativo, esquecem-se das múltiplas aplicações que estão instaladas, seja nos sistemas principais,
seja nos equipamentos de trabalho dos colaboradores e que nunca ninguém atualiza. Portanto, é fundamental passar a tratar dessas vulnerabilidades e, na prática, o que isso significa é que para tratarmos essas vulnerabilidades, seja de atualizações de software, seja de revisão de configurações, por exemplo, as cifras da nossa VPN, as configurações de um servidor aplicacional, de uma base de dados, implica primeiro sabermos que elas existem. Portanto, significa então que temos de ter, dependendo da organização, ou de uma forma recorrente ou de uma forma permanente, algo que detecte vulnerabilidades que existem nos nossos sistemas e nos nossos serviços. Segurança da rede e criptografia, como é tradicional, não é? E eu diria que esta é uma das medidas em que tipicamente as organizações já costumam apostar. E como eu tinha referido, a segurança da cadeia de fornecimento, portanto, eu diria que muitos de nós já recebemos aqueles inquéritos de alguns fornecedores ou de clientes que questionam sobre as nossas políticas de cibersegurança e nos pontuam e muitas vezes nos sugerem ou nos convencem a fazer upgrades nas nossas políticas, porque se nós estivermos frágeis, então eles também vão estar. Portanto, aqui é definir um conjunto de critérios. Sendo que alguns critérios podem até ser mais formais, como por exemplo, eh, admito que, por exemplo, um banco ou uma empresa de seguros com determinada dimensão possa decidir que na área de TI não trabalho com nenhum fornecedor de serviços, por exemplo, que não tenha um determinado conjunto de certificações na organização. É um exemplo. Portanto, há aqui uma preocupação grande nesta questão, porque, como eu disse, o mais fraco podem ser os nossos fornecedores, parceiros, clientes, etc. Hum, a monitorização e teste na prática, eu juntei estas duas preocupações que, na essência, acabam por estar diretamente relacionadas. Ou seja, eu não consigo proteger aquilo que não conheço. Eu não consigo tratar vulnerabilidades que eu não sei que existem. Portanto, das duas, uma. Ou temos monitorização permanente de segurança, recolhemos eventos, detectamos comportamentos estranhos e agimos em consequência, ou então, com determinada periodicidade, realizamos testes de intrusão, análise de vulnerabilidades e reagimos em consonância. Dependerá muito, seguramente, do tipo de organização e da sensibilidade da sua atividade. Um, o ponto 6 de facto é também importante porque, e infelizmente costuma ser descurado, é que nós gostamos de acreditar que os colaboradores sozinhos, por si só, vão aprender eh, uma série de questões importantes sobre cibersegurança em casa, no seu tempo pessoal, e sem que a organização os ajude e até os tente. Peço desculpa, tivemos aqui um problema técnico, mas estava a dizer, temos de assegurar que as organizações passam a garantir um programa de formação na área de cibersegurança para os seus colaboradores, sendo que os stakeholders, portanto, os intervenientes principais, eu diria, a administração, o conjunto de diretores mais relevante nesta área, têm de ter formação obrigatória do ponto de vista da análise de risco, faz parte desta norma. E, portanto, agora, uma pausa. O que é que estas coisas querem dizer para muitos de nós que somos tecnológicos, não é? E que estamos à espera de tecnologias ou ações concretas que podemos executar? Portanto, análise de riscos. Como é que eu posso identificar ativos e tratar e avaliar os riscos deles e tratá-los se eu não sei o que é que tenho? Portanto, ponto número um, eu tenho de ter uma base de dados de ativos. Como é que eu construo essa base de ativos? Vou varrer permanentemente a minha rede?
vou limitar drasticamente, hum, do ponto de vista de acesso à minha rede, o acesso de equipamentos e, portanto, vou ter alguém que é responsável por registar esses ativos e classificá-los e fazer análise de risco. É o que fizer sentido em cada organização. Agora, ponto principal é, eu não consigo avaliar riscos do que eu não sei que tenho. Novamente, analisar riscos também está relacionado com controles. Hum, Haverá seguramente muitas organizações que nunca foram analisar a lista de acessos às suas bases de dados e correspondentes privilégios e verificar se não estão lá acessos esquecidos, tal como as suas VPNs, tal como no domínio, etc. Também há organizações que não testam a recuperabilidade dos seus dados, portanto, quer dizer que recebem e-mails todos os dias que dizem que os backups funcionaram, mas depois, quando um dia necessitarem de facto de recuperar, podem ter surpresas e, portanto, isto deixa de ser aceito, não é? Esta norma. Em relação às políticas de segurança da informação, normas, políticas, procedimentos e documentação, há aqui um ponto importante que está relacionado, por um lado, com uma questão de eficiência técnica e, por outro lado, com uma questão de auditabilidade, que é deveremos ter documentação técnica para as atividades mais sensíveis, estamos a falar de atividades na área da tecnologia, para que os nossos colaboradores técnicos saibam exatamente como é que se executa uma tarefa, quais são os passos, qual é a sequência de passos, quais são os pré-requisitos, quais são os privilégios com que deve executar aquela atividade, como é que ele deve verificar se foi ou não bem executada e o ideal seria ainda adicionar qual é que é a evidência que tens de demonstrar que executaste bem esta tarefa. Isso significa que para as atividades técnicas essenciais, passamos a ter uma forma de auditar o que correu mal, porque nos permite rapidamente, se for o caso, corrigir alguma atividade que não tenha sido realizada em conformidade. No tratamento total, não é, de incidentes, estamos a falar de serviços como o SOC, os MDR da vida, os NDR da vida, enfim, o que entenderem, escolham o que fizer sentido, mas é disto que estamos a falar. No que diz respeito à notificação de incidentes, nós temos de ter o processo implementado, temos de ter, eh, para notificar atempadamente um incidente, vamos voltar para trás, temos que nos ter apercebido que o incidente aconteceu, temos de ter forma de avaliar qual é o seu impacto, temos de cumprir os prazos e temos de saber à partida quais são as autoridades, clientes, fornecedores a que vamos comunicar, porque ninguém vai decidir a quem é que comunica no momento em que aconteceu um incidente, em que toda a gente está preocupada é com a recuperação. Não é? Planos de continuidade, novamente, temos a mesma lógica das cópias de segurança. Podemos ter um plano perfeito, muito bem escrito, mas depois, se não o testarmos, não temos forma de saber se vai funcionar. Gestão de crise é equivalente, nós temos de fazer um teste simples de gestão de uma crise, nem que seja internamente com os colaboradores. Controle de acesso, malware, segurança de software, segurança da rede de criptografia, etc. Já são atividades que muitos de nós sustentam, seja em processos, seja em tecnologia. Não nos podemos esquecer do tratamento de vulnerabilidades. Como é que se detecta permanentemente quais são as vulnerabilidades que existem nos meus sistemas, para depois sabermos atempadamente que elas existem e as podemos tratar. Já falamos da monitorização de segurança, análise de vulnerabilidades, treino, formação de awareness, que passou a ser mandatório. Portanto, uma forma mais condensada, isto na prática são as necessidades tecnológicas e processuais desta norma, que evidentemente temos de esperar que seja legislada para podermos perceber alguns detalhes, mas nada disto impede que nos impede de começar desde já a trabalhar na conformidade, porque, quer dizer, para todos os efeitos, desde o dia 17 de outubro já está em vigor, embora em Portugal ainda não tenha sido legislado, não é? Portanto, esperemos que desta vez não estejamos no mesmo barco do RGPD,
toda a gente esperou pelo último segundo possível para cumprir. Como eu disse, a Eurotux já está a realizar a conformidade em vários clientes. Já temos as primeiras atividades a decorrer e, portanto, independentemente do que for legislado, toda a gente vai ter de saber quais são os seus ativos, toda a gente vai ter de identificar quem é a equipa que vai ser responsável por este processo, a análise de risco, etc. Portanto, nada isto impede que se avance. E temos também soluções tecnológicas e processos e serviços que podem ajudar os clientes a navegarem neste mar de conformidade.